Estamos de volta com o Nosso Sempre com Você. Lembrando, gente, que agora no final deste bloco nós vamos fazer um sorteio. Como a Rose veio aqui e fez esse artesanato pra nós, ela doou 2 panos de prato pra gente sortear. Então vai ser esse roxinho que tá aqui, mais esse azul que ela acabou de fazer. Mas o azul tem que esperar secar, tá, gente? E o outro brinde é este carregador, um brinde da Workstation aqui pro programa Sempre com Você. Dá tempo de você ligar 3349-1015 ou mandar nome, telefone e bairro no 993470532. E o tema de hoje é o CDC, mas antes de eu bater um papo com o Leandro Provenzano, vou convidar você a ver a nossa dica para viver melhor. Muito bem, como ele já é conhecido aqui no TV Imaculada Conceição, dispensa apresentações, né, doutor Leandro? Bem-vindo. Comemorando o aniversário de 29 anos do Código de Defesa do Consumidor. É verdade, o CDC comemorando 29 anos, dia 15 agora é dia do cliente. Exato. Nosso dia de todo mundo, na verdade, né? Porque todo mundo, mesmo empresário, também é cliente em algum momento, né, Leandro? Todo mundo precisa do CDC e é bom que tenhamos um bom relacionamento com as empresas e as empresas com o consumidor. Agora o CDC, ele é novo, né? 29 anos é mais novo que eu. Sim, né? Para um ordenamento jurídico é muito novo. Provavelmente é algo que se houve uma necessidade muito grande para ser criado, né, Leandro? Sim, houve uma necessidade, né? Ele veio dessa demanda desde 1988 com o advento da nova Constituição Federal e criou essa necessidade de um Código de Defesa do Consumidor, porque o consumidor não tinha nada que amparasse legalmente nessa busca. Então utilizávamos muito o Código Comercial. E então não tinha muita defesa para esse consumidor em juízo, né, como ação judicial, por exemplo. Então, dessa forma, criou-se a necessidade e com a Constituição ficou previsto ali que deveria ser instituído um Código de Defesa para o consumidor. E a gente tem feito valer esse Código de Defesa do Consumidor, Leandro, nesses quase 30 anos? Pois é, o código em si ele não abarca todos os direitos do consumidor. Para isso a gente tem a jurisprudência, tem alguns casos que não estão previstos na lei, como a gente vai ver mais para frente. Mas, em regra, a gente tem feito valer, porque é uma disputa. O consumidor briga por mais direito, as empresas brigam para que isso aí seja mais flexível, que possa ser feito um acordo entre as partes. Então é uma eterna briga, mas que sim, o consumidor tem cada vez mais direito. E o consumidor, a gente defende muito que ele tem que ter a noção do que ele tem direito. Para isso que a gente está aqui, para isso que a gente fomenta essa matéria do direito do consumidor, para que o consumidor tenha ciência dos direitos e aí podendo exigir. Cada vez que o consumidor exige o seu direito, pode ter certeza que ele está combatendo aquela luta para que cada vez mais as empresas respeitem o código. E aí acho que o desafio é justamente esse, né? A gente saber dos nossos direitos, encará-los como meus direitos e cobrar, né, Leandro? A gente tem vergonha ainda. Você acha de cobrar os direitos? Porque a gente fala assim, né? Ah, não vou criar uma confusão aqui. Porque tudo pra gente é criar confusão, né? E é uma perda de tempo se você for considerar que muitas vezes as empresas, elas pegam centavos, elas pegam poucos reais, por exemplo, numa conta de celular. Vem um aplicativo que eu não baixei. Eu não fiz o download do aplicativo, putz, mas é só R$1,50. Eu não vou me desgastar de fazer uma ligação que sabe-se lá quanto tempo vai durar para eu ter esse R$1,50 de volta. Então, o primeiro empecilho é o tempo. E depois que as empresas acabam dificultando isso aí e o consumidor fala, parece que é uma avareza dele. Fala, não, eu vou brigar por R$1,50. Mas isso também faz parte da cultura brasileira, que a gente não tem a cultura de pechinchar, a gente não tem o hábito de cobrar um desconto no pagamento à vista, mas é uma cultura nossa. Em outros países isso é extremamente comum e quem não pechincha é até visto com maus olhos. É verdade. Eu estive em Portugal, né? Em Portugal até o troquinho de R$1 eles dão. Sim. Né? E a gente também é responsável por ter 99, você tem que dar os 9 centavos. E isso eu falo assim, é uma cultura que aqui no Brasil a gente não vê. Sim. Justamente isso, né? De cobrar R$1,50 dinheiro. É muito dinheiro. R$1,50 é dinheiro. Agora, Leandro, vamos falar um pouquinho, né? Por que o CDC ele é recomendado que esteja em cada instituição, em cada lugar, sempre exposto? Bom, isso é uma lei de 2010 que teve essa obrigatoriedade. A gente até bate um pouco o pé em relação a isso, porque eu, sinceramente, não conheço ninguém que tenha um direito infringido no momento da compra e chegou lá no estabelecimento e falou, bom, eu quero ver o CDC porque eu vou achar aqui o meu direito. Você já conhece alguém que fez isso? Eu nunca conheci. Então, assim, é uma lei que acaba não tendo muita utilidade. E o que acontece? A empresa pode sofrer uma multa, caso não tenha o Código de Defesa do Consumidor ali no local. Mas, sinceramente, na prática, a gente não vê
muita utilidade para isso. Para isso até que a gente fez uma cartilha de direito do consumidor em parceria com a Câmara de Vereadores aqui, por intermédio do vereador Otávio, que fez o lançamento da cartilha inicialmente, que a gente fez ali um apanhado de todos os direitos mais utilizados para o consumidor e colocou ali de uma maneira muito fácil de ser discutida. Então, ele é dividido por temas, por exemplo, bancos. O que é o direito do consumidor? Quais são os direitos mais utilizados pelo consumidor na lida com o banco? Então, ali a gente condensou o material de uma maneira muito fácil de ser pesquisada pelo consumidor. Então, a gente acha que tem muito mais efetividade uma cartilha do que o código ali. Eu, como advogado, que atuo na área do direito do consumidor, se pegar lá, me perguntarem qual que é o artigo que fala sobre tal coisa, eu vou encontrar muita dificuldade de localizar no código. A gente sabe de cabeça, mas onde que eu vou achar naquele material? E se uma pessoa que está habituada com o manuseio do código vai encontrar dificuldade, imagina o consumidor. Conhece, né? Então é um material, é uma lei que deve ser cumprida, não estou falando que deva ser desrespeitada, no entanto que tem muita pouca utilidade na prática. Seria interessante então também quem está em casa acompanhando a gente, que baixasse, né, essa cartilha, ela vai aparecer para a gente aqui no GC, mas baixasse essa cartilha, ela é câmara.ms.gov.br/publice, é como tá ali, ó, downloads, você procura lá certinho para fazer esse download, porque aí é uma forma mais fácil, né, de você saber quais são os seus direitos. Então você já sabe que tá ali no Código de Defesa do Consumidor, tá ali, né? Mas agora eu sei agora de cabeça que, por exemplo, no banco eu não posso esperar mais do que tanto tempo na fila. Isso, e o que eu faço caso eu espere por esse tempo? E o download da cartilha é importante porque ela pode ficar no celular também. E no celular a gente consegue fazer a busca. Então é muito mais fácil de eu achar o que eu preciso do que pegar um código que não está separado, né? Não tá separado por tema e ali eu tentar a sorte de achar um assunto. Leandro, vamos entrar agora então nos aspectos, assim, nas perguntas mais comuns com relação a isso? Não está aqui, mas vamos falar do banco então? Vamos. Quanto tempo então que eu posso ficar esperando na fila do banco? Porque é um tempinho que puxa da gente, né? Esse tempo varia de 15 a 25 minutos, segundo uma lei municipal aqui de Campo Grande, tá? 15 minutos para dias comuns, 20 minutos, agora eu não vou saber direito o critério, mas eu acho que é dia de pagamento de servidor 20 minutos e véspera ou retorno de feriado 25 minutos. Só que o que acontece com o banco que infringe esse tempo de atendimento? Se forem feitas muitas denúncias no PROCON, o PROCON pode autuar e aplicar uma multa, para que o banco contrate mais gente para atender o consumidor no tempo adequado. Agora, se esse tempo ultrapassar 2 horas, alguns juízes têm entendido que aquilo ali pode configurar um dano moral, mas ainda não é pacífico. Então, o cliente que chega no nosso escritório, a gente faz essa recomendação. Ó, se atrasou pouco tempo e não tem uma situação especial, não é um cadeirante, não é uma pessoa que não teve um banheiro para utilizar ali, não tinha água, se não for no mínimo 1 hora, 2, a gente acaba não entrando porque as chances são baixas ainda, de acordo com a jurisprudência. Mas, se tem essa situação específica ou se ultrapassou esse tempo, a jurisprudência tem começado a indenizar o consumidor pelo dano moral sofrido. E como que a gente prova esse tempo, Leandro? Porque essa distribui senha, por exemplo, né? Tem lugar que distribui senha, você fica ali esperando, tem um horáriozinho. Mas e se não for, como é que faz? O banco é obrigado a dar essa senha, né? Normalmente, quando a gente vai no banco, a gente pega a senha e ali tem que ter o horário. Se não tiver horário, vai ter algum monitor do banco que vai ter o horário e o consumidor pode tirar uma foto. O que a gente aconselha, se não fez uma transação bancária, onde vai estar lá o dia e a hora, ele pega uma nova senha. Porque aí ele comprova um mínimo possível que ele esteve na agência e ele indica que ficou aquele tempo. E aí qual que é a defesa do banco? Ela que venha no processo com circuito interno de segurança e prova que o consumidor não chegou naquele horário. Então o consumidor ele dá um indício de prova, um mínimo de prova, que no direito a gente chama de verossimilhança. Então ali ele consegue, com essas 2 senhas, falar para o juiz, ó, eu estive aqui nesses dias, agora o banco que prova que eu não estive durante esse tempo. Vamos falar da questão de troca, que troca é uma coisa, troca de produto é uma coisa incrível, né? É um mito. É um mito, né? É verdade. O pessoal pergunta muito sobre essa questão de troca mesmo de produtos, Leandro. Tem essas dúvidas? Essas dúvidas vêm muito mais da época de Natal, mas muita gente pergunta, e é um dos mitos que a gente trata até na cartilha. Né? Alguns direitos que o consumidor acha que tem, mas não tem, ou alguns que ele acha que não tem, mas na verdade tem. E a troca é um deles. O que acontece na troca? Não existe aquela lacuna da lei que a gente falou, né, que a lei não esgota todos os temas. Essa é uma lacuna. A lei não prevê, não determina que a loja é obrigada a trocar aquele produto, a menos que ele tenha um defeito. Ah, mas ele é obrigado a trocar? Não.
A loja tem até 30 dias para consertar o defeito. Caso não conserte, aí sim é obrigado a dar um produto novo, devolver o dinheiro, ou até mesmo pegar o consumidor ficar com esse produto com defeito mediante um abatimento. Mas a empresa não é obrigada a trocar. Agora, se ela permite a troca, e a maioria das empresas permite, até para você presentear outra pessoa, aí sim ela é obrigada a trocar porque ela anunciou isso aí. Aí vem a questão da propaganda e da informação. Se ela permite a troca, então ela vai ser obrigada sim a trocar. E também tem a questão da fidelização do cliente, né? Porque às vezes se Sim. o produto está ali intacto, não tem por que não trocar, né? E está com Exatamente. defeito, por que não trocar? Agora, produto de mostruário, pode ser trocado? É a mesma regra. A lei não fala que o produto de mostruário deva ser trocado, ele cai naquela mesma regra. Então, se a empresa não troca aquele produto de mostruário, deve ter uma informação perto desse produto. Se ela troca da loja inteira, porém não do mostruário, essa informação perto do mostruário ela deve estar presente. Caso contrário, ela vai na mesma regra da loja. Se a loja permite a troca, ela deve ser trocada. E se a loja não permite, aquele produto não vai poder ser trocado. Agora, por exemplo, lojas grandes, né, de grandes redes, permitem geralmente troca, eles dão um prazo, ó, até 30 dias, 60 dias para troca. Sim. Né? Sem defeito, com defeito, eles explicam certinho. Agora, eu tenho que ir necessariamente na loja que eu comprei para trocar, ou não, eu posso trocar em outra loja, ou isso aí é conversado cliente e loja? Conversado entre cliente e loja, por quê? Porque a lei, mais uma vez, não disponibilizou isso no Código de Defesa do Consumidor. Então, se não está ali como uma obrigação da loja, isso aí vai passar a ser uma faculdade dela. Se ela permitir, muito bem, vai fidelizar aquele consumidor, que vai poder trocar em qualquer lugar, inclusive do Brasil. Tem lojas que permitem isso, você compra num estado e troca no outro. Agora, se a loja não fizer essa facilidade para o consumidor, infelizmente ele não vai poder exigir isso aí, porque ele vai estar errado. Agora, Leandro, qual que é o direito do consumidor quando for lesado em shows, peças de teatros, eventos? Olha, aí tem uma série de questões que podem implicar, mas os mais comuns, vamos supor que o cantor não foi, colocou um outro. Eu não sou obrigado a assistir um outro show cantor. que eu não quero, que eu não comprei por ele. Independente do valor do cachê, independente de qualquer coisa. Se o show não acontecer, o mínimo é ter o dinheiro de volta. E se o consumidor provar que aquilo ali é uma ocasião especial? Eu fui comemorar em São Paulo 10 anos de casado no show do, sei lá, do Roberto Carlos. E não aconteceu o show. Para mim vai trazer um prejuízo muito maior do que o financeiro. Vai trazer um prejuízo moral. Então o consumidor que é nesse caso, ele vai poder exigir isso aí também. Agora, outra coisa que é muito comum, uma festa open bar onde a bebida acaba. Eu fiz um pagamento ali, sei lá, paguei R$100 para poder consumir água, cerveja, refrigerante durante a festa inteira. Se isso aí não aconteceu, eu posso sim pedir uma indenização. E se eu provar que me coube também um dano moral, o juiz ele pode estipular também isso aí. E aqui em Campo Grande é comum acontecer isso aí. Não é a maioria dos eventos, mas eu já ouvi muita reclamação. Como que eu posso agir se eu recebo um cartão de crédito não solicitado? Ou qualquer outro tipo de cartão não solicitado, Leandro? Isso é caracterizado como prática abusiva. O STJ já definiu, fez até uma súmula. 532. Súmula 532 do STJ define: o envio não solicitado de cartão de crédito é considerado uma prática abusiva. O que a gente recomenda fazer? Não pede o desbloqueio, liga no banco e pede para cancelar. Ah, mas se eu não fiz o desbloqueio, ele está cancelado? Às vezes não. Isso é uma prática abusiva, então eu não posso saber o que o banco vai fazer com aquilo. Eu já recebi casos lá no escritório onde o consumidor recebeu, não desbloqueou e foi cobrado. Nossa. Então aí a gente Cobrar, faz a orientação. Anuidade. Qualquer coisa, anuidade, taxa de mesmo envio, sem desbloqueio. Mesmo sem o desbloqueio. Isso acontece, por isso que o STJ já fixou como uma prática abusiva por parte da empresa que emitiu o cartão. O que a gente recomenda é entrar com uma ação e exigir danos morais. Porque se causou essa negativação do nome do cliente ou uma cobrança indevida, ele tem grande chance de obter do judiciário uma indenização pelos danos morais sofridos. Agora, Leandro, estabelecimentos em questão de cartão de crédito, eles podem cobrar valores diferentes para quem compra no crédito e para quem compra no débito? E ainda, a questão de taxa mínima, valor mínimo para ser passado no cartão. Bom, o valor mínimo não pode. Tá? Optou por passar cartão de débito, é com R$1 passa? R$1 tem que passar. Se a loja aceita cartão de crédito, não pode diferenciar. Agora, o que aconteceu, uma medida provisória de 2016, ela aprovou essa cobrança individualizada. Então é algo muito recente que pouca gente conhece,
Mas hoje a empresa pode dar um preço no valor à vista em dinheiro e caso ele pague o cartão de crédito, ele cobra um pouquinho a mais, até para abater as taxas e tudo mais. Se é justo ou não, fica a critério de cada um. Agora, tem empresas que continuam com a mesma prática. Então, cabe a nós, consumidores, prestigiarmos aquilo que a gente acha mais justo. Eu, sinceramente, não vejo problema em dar desconto no preço à vista. Entra até naquilo que a gente sempre fala, da questão de pechinchar. Pô, mas se eu pagar à vista não dá 10% de desconto? O concorrente está dando, vamos fazer isso aí. No dinheiro ainda, às vezes, exatamente. né? Eu já tive oferta no dinheiro que era vantajoso, eu fui no banco sacar o dinheiro, não passei cartão. Então, dependendo da oferta, fica naquela liberalidade entre as partes, que é extremamente saudável, vai prestigiar a empresa que oferece mais desconto para o consumidor e aquela que não oferece vai acabar perdendo o cliente. Leandro, algo também que gera muito conflito, assim, confusão. A gente deixa, né, o carro num estacionamento de um estabelecimento. O estabelecimento ele é responsável por aquele carro ou não, independente se for pago ou não? Ele é sempre responsável, não só pelo veículo que está estacionado ali, como também aos objetos de valor encontrados dentro do veículo. O difícil é provar o que eu tinha lá dentro. Eu não vou andar com uma nota fiscal de um notebook, eu não vou provar que o notebook estava dentro do carro. Agora, seja ele pago ou gratuito, o estabelecimento ele é obrigado a indenizar o consumidor. Mesmo que tenha aquela placa, não nos responsabilizamos. Mesmo que tenha essa placa. Então, só ir da placa, né? Sim. Não adianta ter essa placa. Essa placa em si já é uma prática abusiva. Ela está ali para convencer o consumidor que ele não tem direito. É para demover do consumidor aquela ideia de entrar com a ação, de reivindicar os direitos. Então, essa placa, inclusive, pode ser denunciada para o PROCON. Que se ele for no local, ele vai falar, não, essa placa é contrária à lei, eu vou te tirar essa placa e ainda posso te multar. Então, o consumidor que quiser fazer uma denúncia no PROCON, quando ele avistar essas placas, ele pode ficar à vontade de fazer essa denúncia no PROCON, porque a placa é totalmente contrária à legislação. Olha só. Agora, Leandro, quanto tempo meu nome deve sair da SPC Serasa após um pagamento de uma dívida? Essa dúvida é bastante comum também, né? A pessoa paga, ela teve débito, paga, mas eu quero tirar ontem meu nome. Mas o prazo são 5 dias úteis, tá? E agora outra informação a respeito do mesmo assunto. E se eu não paguei, quanto tempo meu nome pode ficar negativado? Aí é 5 anos a contar da data do vencimento daquele débito. Então, se ele venceu 1º de janeiro de 2010, 1º de janeiro de 2015 já tem que excluir do Serasa, independente se eu paguei ou não aquele débito. Porque o consumidor não pode ser negativado para o resto da vida. A legislação hoje fala isso. Então, 5 anos tem que sair mesmo sem pagar. Nosso tempo está acabando, mas eu vou fazer essa aqui. Preço da etiqueta está menor que o preço do caixa. Isso aí entra na questão da informação e da propaganda. Se está na gôndola, é uma propaganda, é uma oferta. Então, o estabelecimento comercial está vinculado naquela oferta. Então, no caso de dúvida, o que deve fazer? O código fala. Deve ser aplicado o entendimento mais favorável ao consumidor, portanto, o preço mais baixo. E a gente pode brigar, né? Já aconteceu comigo e eu já falei, não, lá o preço está menor, eu quero preço menor. Nesses casos, a gente tem que brigar. Vou fazer só uma ressalva que a jurisprudência faz, que é diferente. Se, por exemplo, eu ofertei uma televisão por R$1, foi um erro de digitação. Nesses casos de erro grosseiro, a jurisprudência não está aplicando essa regrinha que a gente acabou de falar. A gente teve uma vez um caso de um computador que foi vendido barato, né? Já vi de carro, já vi de computador, com preço muito, muito abaixo do valor de mercado, que ia trazer um prejuízo excessivo para o estabelecimento. Aí, nesse caso, o entendimento é que se for um erro grosseiro, não vai ser aplicada essa regra. Propaganda enganosa, Leandro, como proceder? Primeiro é juntar todas as provas, né? Juntar propaganda, gravação, áudio, vídeo, foto e fazer valer o que está escrito ali, né? É um direito nosso, como a gente acabou de falar. No caso de propaganda enganosa, também pode ser feita uma denúncia no PROCON, mas vamos supor que anunciaram uma viagem lá que o preço dela é 2.000, mas está por 1.000. Não é erro grosseiro. Não é erro grosseiro. Agora, se é 2.000, está fazendo por 50%, é um desconto. Ah, mas foi um erro. Beleza, eu printo ali aquela tela, eu tiro uma foto da propaganda e posso entrar com uma ação, posso ir no PROCON e exigir que aquela empresa faça a viagem pelos R$1.000. Isso é perfeitamente. E me dê o mesmo atendimento, né? Porque pode ser que eu role uma vingança aí, pode não. Aí é pior para a empresa. Quando acontece isso, a empresa nos consulta, fala, ó, paga de bom grado, porque senão você ainda pode ser condenado por um dano moral, que eu garanto que fica mais caro do que esses R$1.000. Com certeza. Então, a gente sempre indica isso aí. E outra coisa, fazendo isso aí, fala, putz, foi um erro, mas eu vou bancar, você acaba fidelizando aquele cliente, que vai optar pela sua empresa e não pelo concorrente. Leandro, então, como que a gente pode fazer valer os nossos direitos, garantir que os nossos direitos sejam respeitados? Bom, o primeiro passo é aquilo que a gente já falou. Temos que conhecer o direito. É muito difícil? É complicado.
São muitas leis, a gente acaba trazendo as novidades aqui, no entanto, a gente acaba não sabendo de tudo. Então, o que faz? Primeiro ponto é saber do direito. E como que eu faço isso? É o próprio link da cartilha que a gente já passou, é o primeiro passo. Ali vão estar os direitos mais comuns de serem desrespeitados pelas empresas. Então, ali já tem uma visão geral. A partir dali, sim. Eu tenho uma dúvida se eu tenho ou não direito, consulta sempre um advogado que ele vai falar, é caso de ação, é caso de PROCON, é caso de ir sozinho no juizado. Então o advogado é a pessoa mais indicada. E aí fica a dica de fazer o download da cartilha e dar uma lida. Eu não quero ler. Beleza, vai lá no assunto que você tem essa preferência, digita, faz a busca e vê o que você tem de direito. Eu aconselho muito, porque traz um benefício muito grande para exigirmos o direito e quando temos eles desrespeitados, às vezes temos até direito a uma indenização, que vai bem para qualquer pessoa. Leandro, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Nosso tempo é super curto, né? Hoje a gente podia ficar fazendo perguntas e perguntas aqui. Gente, é até legal, se vocês quiserem seguir, tem aqui as redes sociais do Leandro, lá do Leandro Chadid. Chadid Provenzano. Chadid Provenzano Advocacia. Entrar em contato com eles, porque aí de repente a pessoa tem outras dúvidas também, né? Aí de repente você grava uns vídeos aí tirando a dúvida do pessoal, Leandro. É um compromisso nosso, a gente está sempre disposto a isso. Bacana, né? Leandro está produzindo vários vídeos para tirar dúvidas do direito do consumidor. Leandro, muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos conferir o nosso santo de hoje. Olhai também para os vossos próximos como imagens da Santíssima Trindade e capazes de sua glória, a quem serve o universo, templos vivos do Espírito Santo, membros de Jesus Cristo, nosso Senhor, remidos com tantas dores, infâmias e o próprio sangue. Santo Inácio de Loyola. Muito bem, vamos sortear então aqui quem vai levar o nosso carregador e os panos de prato. E quem vai levar será Jéssica Ferro, de aqui da UANA, gente. Olha só, Jéssica. Então o brinde é seu, tá bom? A gente combina certinho como que você vai fazer para retirar estes brindes aqui no Sempre com Você. Gente, nós vamos ficando por aqui, agradecendo o seu carinho, a sua audiência. E amanhã o programa tá especial, vai ter Ministério de Música, vamos falar do Dia da Juventude, que vai ser dia 15 de setembro agora. Padre Lineker vai estar aqui. Amanhã vai ser o dia D aqui no Sempre com Você. E claro, nós esperamos por você. Um beijo grande, Deus abençoe e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.